Sejam bem-vindos, meus amados irmãos, a mais um vídeo deste canal. Hoje estaremos tratando sobre o seguinte tema: o Espírito como vento. O Espírito como vento. Antes de mais nada, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Se ainda não for inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para receber novas notificações e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ser impactadas através da Palavra de Deus. Hoje estaremos lendo a Palavra do Senhor Jesus no Evangelho conforme escreveu João, no capítulo de número 3, somente o versículo 8. Evangelho de João, no capítulo 3, somente o versículo 8, que na nova tradução da linguagem de hoje diz: o vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Só mais uma vez: o vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Para os conhecedores da Bíblia de plantão, eles podem compreender que Jesus está conversando, está tendo um diálogo com um homem chamado Nicodemos. Esse homem era bastante importante, bastante influente. E o evangelista João diz que ele era líder dos judeus. O certo é que Jesus coloca diante daquele homem um desafio. Qual desafio é este? É necessário nascer de novo. Aí Jesus vai falar: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse desafio não foi colocado somente diante de Nicodemos. Esse desafio também é lançado para nós hoje. Precisamos nascer de novo. Aí é claro que Nicodemos ele pergunta: eu já sou um homem velho, como posso nascer outra vez? Será que eu posso voltar para a barriga da minha mãe? Isso que Nicodemos perguntou a Jesus. Aí Jesus mais uma vez diz: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Mas lá na frente nós vamos entender Jesus falando para Nicodemos: tu és um conhecedor da Bíblia, tu és um conhecedor da lei de Moisés e não consegue compreender as coisas de Deus. Aqui que nós aprendemos algo muito importante. Não basta conhecer a Bíblia, não basta conhecer as Sagradas Escrituras. No caso de Nicodemos, como ele conhecia, ele era professor. É necessário mais do que conhecer a Bíblia, conhecer o Deus da Bíblia. Eu trago uma ilustração. Uma certa feita, haviam dois homens que estavam expondo acerca do Salmo 23. O primeiro deu um show de Bíblia. Chegou, falou na exegese, falou na questão histórica do texto, falou na hermenêutica, utilizou os melhores recursos da homilética e as pessoas o aplaudiram. O segundo, ele não falou com tanto conhecimento bíblico, mas ele falou com tanta graça, com tanta unção, que houve ali pessoas quebrantadas, que entregaram sua vida a Jesus e pessoas que estavam renovando a sua aliança com Cristo. Aí nós perguntamos: qual desses homens teve melhor proveito ao expor a palavra? Certamente o segundo homem, que apesar de não tratar com muita teologia, ele tratou com muita unção. Porque o primeiro entendia muito sobre o Salmo 23 e o segundo entendia muito sobre o Deus do Salmo. Ele tinha intimidade. E é isso que Deus está colocando diante de Nicodemos. Não basta conhecer as Sagradas Escrituras. Precisamos ter intimidade com o autor das Sagradas Escrituras. É por isso que Jesus fala para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Nascer de novo é deixar
a velha natureza. Nós temos dois momentos na nossa vida: antes de conhecer a Jesus e depois que conhecemos a Jesus. Antes de conhecer a Jesus, a nossa natureza carnal imperava. Mas depois que passamos a conhecer a Jesus, temos que ser dominados pelo Espírito. É por isso que Jesus fala: é necessário nascer do Espírito. É necessário uma real conversão. O ministério de Jesus se resume em uma simples frase: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Enquanto o homem não se colocar totalmente para Jesus, enquanto o homem não nascer verdadeiramente do Espírito, o que Jesus fala? Jamais ele alcançará o reino dos céus. Esta é uma palavra para nós, hoje, porque já aprendemos que quem convence o homem não é o outro homem, mas sim o Espírito Santo. Então, enquanto você ouve essa palavra, o Espírito está nos convocando, nos convencendo a ser realmente transformado por Ele dia após dia. Se você já iniciou esse processo, continue. Este é o caminho. Jesus é o caminho. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você ainda não iniciou esse processo, não perca a oportunidade. Jesus quer transformar a tua vida através de uma mudança real, que só o Espírito pode te convencer. Agora, se você iniciou esse caminho de transformação e parou, desistiu, não tem outra chance a não ser voltar. Isto mesmo, volte hoje mesmo, volte agora mesmo a trilhar os caminhos do Senhor. O certo, amados, é que quando nós lemos no versículo 7, Jesus fala: não fique admirado. Ele fala para Nicodemos: porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Aí ele fala a questão do vento. E o vento aqui se compara ao Espírito Santo. A grande questão: por que o vento simboliza o Espírito Santo? Por que o vento simboliza o Espírito Santo? A primeira razão é que o vento não tem cor. Você já viu a cor do vento? Com isto, ele não tem favoritismo. Ele não tem uma pessoa que ele queira usar mais. Ele não é individualista. Ele não é exclusividade de nenhum homem. E ele não tem discriminação, nenhum tipo de preconceito. Ele usa todos: pobres, ricos, letrados, ignorantes, com estudo, sem estudo. Ele usa todos. Qual a prova bíblica disto? João 3, versículo 8, que nós lemos: o vento sopra onde quer. O vento representa o Espírito Santo. Ele sopra onde quer. Ele tem vontade própria. Ou seja, não há objeção. Ele pode usar a todos: homens, mulheres, crianças, adolescentes, aos que pertencem à classe da terceira idade, independente de qualquer que seja a restrição, não há restrição. Vamos fazer a comparação do vento natural. Alguém consegue observar a cor do vento? O vento natural que nós sentimos, ele tem favoritismo? Ele só sopra, por exemplo, no Brasil? Ele não sopra nos outros continentes, nos outros países do mundo? Será que o vento que nós temos, observamos natural, ele é particularidade de um lugar? Ele é individualista? Não, eu só vou soprar o vento na casa das pessoas que têm condições financeiras. Será que o vento ele tem discriminação de cor, de etnia, raça? Não. A mesma forma, ou do mesmo modo, é o Espírito Santo. Ele não tem cor, ele não tem favoritismo, ele não é individualista e ele não tem discriminação com nenhuma pessoa. Ele sopra onde quer. Basta nós querermos que ele sopre nas nossas vidas. E certamente ele, segundo a sua vontade, vai soprar, vai nos encher, porque este é o desejo que nós temos.
Quando eu vejo essa passagem, eu vou lá para Abacuque, um texto bastante conhecido, onde Abacuque faz uma oração: aviva a tua obra, ó Senhor. O Espírito Santo, através do vento, quer avivar os nossos corações nesses últimos dias. Mas vamos entender a segunda razão, porque o Espírito é comparado ao vento. A segunda razão é que o vento não tem cheiro, mas espalha perfume. Vamos continuar a leitura do versículo 8. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz. E ouve-se o barulho que ele faz. O que nós entendemos aqui, meus amados irmãos? Que o Espírito Santo, eu não posso vê-lo pessoalmente, eu não posso tocá-lo. Mas onde ele chega, a sua presença é notada. Eu não posso sentir o seu cheiro, ele não tem cheiro, é só fazer a comparação do vento que nós conhecemos, o vento natural, nós não vemos, nós não sentimos o seu cheiro. Alguém sente o cheiro do vento natural? Alguém vê o vento como pessoa, como vê um amigo, como vê alguém querido? Não. Da mesma forma, o Espírito, nós não podemos vê-lo, mas podemos sentir o seu toque. E hoje mesmo ele pode te tocar. Agora mesmo ele pode estar te tocando. Seu cheiro pode não ser exalado, porém o seu perfume é sentido. Quando ele chega no ambiente, a tristeza vai embora, porque o seu perfume é mais forte do que a tristeza. O seu perfume é mais forte do que a depressão. O seu perfume é mais forte do que qualquer sentimento ruim ou negativo que esteja no nosso coração. Ele é Deus, precisamos entender isso. E Ele quer se relacionar. Você deseja com que Ele esteja dentro de você? Você deseja com que Ele venha com seu perfume, exale a sua casa, exale a sua empresa, exale a sua vida? Eu dou um conselho. Jeremias 33, no versículo 3. Clama a mim e respondeste-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, as quais não sabes. Basta clamar por Ele. Em último momento, porque o Espírito é comparado ao vento? Porque o vento, vamos falar do ar que nós sentimos, ele alimenta e vivifica o quê? Os pulmões, a vida orgânica. Ele tem a função de alimentar e vivificar. Alguém consegue sobreviver sem um ar que nós respiramos? Não. Esse ar nos alimenta, esse ar nos dá vida. Vamos lembrar, quando o Espírito, Jesus e Deus fizeram o homem, não era suficiente aquele boneco de barro. A palavra de Deus diz que colocaram nele o fôlego de vida. Aí que o homem passou a ter vida. Aí que ele passou a ter a sua parte imaterial, a alma e o Espírito, que dão vitalidade ao homem. Quando nós vamos observar, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 2, também conhecidos como Atos do Espírito Santo, vai dizer: de repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. No dia de Pentecostes, ele veio como um vento soprando muito forte. E ouviu-se um barulho que encheu toda a casa onde estavam sentados. Voltando aqui para o versículo 8, diz assim: não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Então, nós observamos que ele é um alimento para os corações. Ele dá vida aos corações. Aquelas pessoas que estavam reunidas, orando a Deus, buscando o Espírito Santo, eles foram avisados que o Espírito Santo haveria de descer, então eles estavam buscando, estavam orando. O Espírito veio como um vento muito forte e alimentou corações, vivificou vidas. Assim aconteceu no dia de Pentecostes e assim também acontece
nos dias atuais. E mais, versículo 8, o vento que é o Espírito Santo, ele nos guia. Quando nós passamos a ser dele, acontece o que o versículo 8 nos fala, nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde vai. Ou seja, a partir de então, ele é nosso Senhor, ele que vai nos orientar. Nós não sabemos qual é a origem do vento, nós não sabemos onde o vento faz a curva, onde inicia, mas nós sabemos que ele tem um guia próprio. O vento natural, o ar natural, ele tem um caminho que ele mesmo traça. Assim o Espírito Santo é. Quando ele está na nossa vida, ele nos guia. Então aprendemos esses dois versículos, que ele vivifica, alimenta o nosso coração, a nossa alma. E também ele nos guia pelo caminho certo, embora nem sempre possamos compreender com a nossa ótica natural os seus caminhos. Sabemos que o seu caminho, conforme diz lá em Romanos 12, ele é bom, perfeito e agradável. Porque é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E o Espírito é Deus. Então vamos concluir. Por que o Espírito é comparado ao vento? Porque, em primeira instância, assim como o vento não tem corpo, o Espírito ele usa a todos. Em segunda instância, assim como o vento não tem cheiro, nós não podemos tocá-lo, mas podemos perceber a sua presença. Nós não podemos sentir o seu cheiro, mas o ambiente onde ele está, ele se faz tão notado que é impossível alguém ficar triste, porque ele é alegria, ele é paz. Em terceira instância, o Espírito ele alimenta corações, ele alimenta vidas e mais, ele nos direciona no caminho certo. Como está a tua vida com Deus hoje? Se você tem andado distante, volte, o Espírito Santo está bem do teu lado. Não sou eu que te convenço, é Ele que te convence. Aí você tem duas alternativas, aceitar ou não. Se você aceitar, você será feliz de verdade e Ele vai te preencher. Se você não aceitar, você vai continuar na vida de pecado, triste, e você não vai chegar a lugar nenhum. Se você tem andado distante, volte aos caminhos do Senhor. E você que tem buscado o Espírito Santo, busque cada vez mais esse vento que alimenta corações, esse vento que não tem favoritismo, esse vento que, apesar de não ter cheiro, onde ele chega, ele é notado. Fique na paz de Deus e que o Espírito Santo continue se revelando aos nossos corações, ao meu e ao seu coração. Deus te abençoe hoje e sempre.